Olá pessoal, essa semana a gente vai mudar um pouco o tema, né? A gente vinha falando nas últimas semanas sobre doença HER2 e o papel do trastuzumab. Hoje a gente vai apresentar uma revisão sobre linfoma anaplásico de grandes células associado à prótese mamária. Essa revisão foi publicada esse ano, no início do ano de 2020, um trabalho feito na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. É uma revisão sistemática chefiada pelo Dr. Ryan DeCoster. E um breve histórico dessa doença, né? Assim, os implantes texturizados eles têm sido relacionados com o linfoma anaplásico de grandes células. Nós vamos utilizar essa sigla ALCL, né, para falar sobre esse linfoma. A maioria dos casos de ALCL tem evolução favorável, né, quando você consegue diagnosticar e tratar corretamente. E não há diferença de incidência quando a gente compara a cirurgia estética ou cirurgia reconstrutiva. Então, o câncer prévio não parece ser um fator de risco independente. Em 2011, o FDA comunicou essa relação, né, entre implante texturizado e o linfoma anaplásico de grandes células. E muitos países, quase 40 países, baniram o uso do Allergan, né, do implante Allergan Biocell, que é um tipo de implante texturizado. A França chegou a banir todos os implantes macro texturizados de todas as marcas. Então, o caso, né, a empresa que ficou mais famosa foi realmente a Allergan, pelo maior risco de ALCL, por ter uma superfície macro texturizada, né, tinha como intuito maximizar o crescimento tecidual para fazer uma loja mais estável de prótese e com isso um resultado cosmético, estético melhor. Outras marcas que também faziam, né, próteses texturizadas mantiveram comercialização como a Mentor, né, mas tinham uma textura menos enrugada, entre aspas, né, não era tão macro texturizada quanto a Allergan. E uma coorte australiana estimou um aumento de 27 vezes o risco de linfoma anaplásico de grandes células com o uso da Allergan em comparação à Mentor. Esse trabalho foi uma revisão sistemática, como eu já falei, feita em março de 2020, utilizando os critérios do PRISMA e essas bases de dados, né, PubMed, Embase, Google Scholar, Web of Science e a Cochrane Library. O foco dessa revisão é diagnóstico e tratamento desse tipo de linfoma associado à prótese. Após revisão, né, desses artigos buscados, somente 7 preencheram os critérios. Então, assim, a literatura é escassa ainda sobre esse tipo de linfoma, o ALCL. Um trabalho australiano, um trabalho do governo australiano, estimou o risco com implante texturizado entre 1 a cada 2.500 até 1 a cada 25.000. E o trabalho feito por Doren e colaboradores, ele estimou o risco de 1 a cada 30.000 implantes texturizados. E relacionou também o aumento, né, dos casos quando utilizado a Allergan, um aumento de 6 vezes em relação a outras empresas. Um resumo fisiopatológico desse tipo de linfoma é o estímulo antigênico, que é a própria prótese texturizada e a sua cápsula, né, o que gera uma inflamação crônica, uma resposta imune desregulada, com isso uma expansão clonal de células T e com isso o linfoma, né? E claro que sempre considerar também a predisposição genética, já foram descritas algumas mutações nesses genes que eu deixei aí no slide. Então assim, esse linfoma associado à prótese é um linfoma não Hodgkin de células T. Ele pode ser linfoma anaplásico quinase positivo ou negativo. Via de regra, o linfoma anaplásico associado à prótese ele é ALK negativo, né? E geralmente os linfomas não Hodgkin de células T, em geral, não só os associados à prótese, eles são ALK positivo. Só que para ser BIA, que é, ou seja, associado à prótese de mama, ele tem que ser ALK negativo. O negativo está presente em 20 a 40% dos casos de linfoma não Hodgkin de células T e em 100% dos casos de linfoma associado à prótese, né? E a gente considera aqui um triplo negativo, entre aspas.
negativo para a DUSP22, para a TP63 e para a LK também. Então, a LCL, o BIA-ALCL, ou seja, o linfoma associado à prótese, ele é CD30 positivo e a LK negativo. A história natural pode variar, se a doença é in situ ou invasiva, né? Então tem um espectro variado ali de apresentação. A doença in situ é só um seroma, que é confinado ali à cápsula do implante, aquela face luminal, ou seja, a face que está para a prótese, não externa, e pode ser invasivo, criar um tumor, linfonodo positivo ou até doença à distância. Em 80% dos casos, a apresentação clínica é um seroma tardio, né? E desses 80%, entre 4% e 12% tem alguma linfadenopatia associada. Entre 8% e 24% tem uma massa palpável e a minoria dos casos pode ter febre, se apresentar com contratura de cápsula ou algumas manifestações cutâneas. Tempo médio para apresentação clínica, né? 7 a 10 anos após a implantação da prótese texturizada, demora, né? 7 a 10 anos em média. Se não tratado, né? Esse seroma contendo células CD30 positivo e a LK negativo, esse seroma pode coalescer e se tornar uma lesão sólida e até doença à distância, como a gente já viu. Em relação ao diagnóstico, os seromas suspeitos, eles devem ser puncionados, lembrando que é normal em pacientes que têm prótese, 5 a 10 ml de líquido periprótese, isso é normal, tá bom? Então, após excluir diagnósticos diferenciais, que pode ser infecção, pode ser trauma, enviar pelo menos 50 ml do líquido que foi encontrado, geralmente na ultrassonografia, para checar a seguinte combinação: na imunistoquímica CD30 positivo, checar a atipia celular e a citometria de fluxo para checar clones de células T, lembrando que o ALK tem que estar negativo também. Então, modalidade de escolha é ultrassom para avaliar seroma ou massa. Se o ultrassom deixa dúvida, ressonância magnética de mamas. O estadiamento é o TNM, como a gente vai ver um pouco mais à frente. O prognóstico geralmente é bom, né? Sobrevida global em 5 anos de 91% desse trabalho grande feito pelo Dr. Clemens, ou Clemens, não lembro se ele é francês ou se é americano. Então, assim, um fluxograma, seroma tardio, com mais de 1 ano de cirurgia, faz ultrassom. Tem uma efusão, ou seja, mais de 50% de líquido, 50% não, 50 ml, aspira e avaliação. Se for uma massa, biópsia ou incisional ou a core biopsia. E se tiver resultados inconclusivos, ressonância. Continuando esse fluxograma, então avaliação patológica, citologia, né, para avaliar células atípicas, anaplásicas, imunistoquímica para checar o CD30 e a citometria de fluxo para ver células T clones. Né? Aí, se realmente estabelecer o diagnóstico de linfoma associado à prótese, a gente vai ver o algoritmo de tratamento. Se excluir essa doença, tratar como um seroma benigno. E, se for indeterminado o resultado, encaminhar o paciente para um centro de referência em câncer para poder finalizar a investigação. Então, estadiamento aqui, T1 é confinado a um seroma, né? Uma camada ali de líquido do lado da cápsula. T2 é uma infiltração inicial da cápsula, T3 já é uma agregação de células, né? Infiltrando a cápsula, já é algo palpável. E o T4, linfoma já infiltrando além da cápsula. Em relação a linfonodos, N0 sem linfonodo acometido, N1 um linfonodo regional acometido, e quando tem múltiplas regiões com linfonodos acometidos, N2. E M0 sem metástase e M1 com metástase à distância. Para o pré-operatório é ideal uma avaliação multidisciplinar, né? Oncologista, cirurgião, radio-oncologista, patologista. O PET-CT pode ajudar na avaliação da extensão da doença à parede torácica, avaliar massas na cápsula. O ideal do tratamento cirúrgico é uma ressecção em bloco, retirando prótese e cápsula. Tem uma vantagem em sobrevida global e livre de doença para quando se consegue uma ressecção em bloco bem feita. Não é indicado mastectomia, né? A doença não é uma doença mamária, não envolve parênquima, então não é para indicar mastectomia. Também não é indicada a remoção profilática de implantes em pacientes assintomáticas, mesmo que elas tenham implantes texturizados. Então,
divulgação dessa doença acabou ocorrendo meio que um pânico entre pacientes que tinham próteses texturizadas, mas não é indicada a remoção profilática dos implantes. Os pacientes têm que ser bem orientados em relação a isso. Em relação à adjuvância, só em doença irressecável ou doença avançada, e a evidência disso é nível 3. Em relação à quimioterapia, tem o vedotin brentuximab, que é um anticorpo monoclonal anti-célula CD30 positivo, e um esquema baseado em antracíclico, esquema conhecido como CHOP, ciclofosfamida, driamicina, vincristina e prednisona, e radioterapia entre 24 e 36 grays, lembrando que só em doença irressecável ou doença muito avançada. Ilustrando, né, aqui na figura A a gente vê uma assimetria mamária, provavelmente aqui à direita um seroma já avançado. Na figura B a gente vê a nível celular, né, atipias celulares. Na figura C, o PET evidenciando ali na mama direita uma captação do seroma, né, levando a suspeita de um linfoma anaplásico de grandes células. Na figura D, abordagem cirúrgica, e a figura E a gente já vê aí a ressecção em bloco, né, de prótese e cápsula, já vendo ali a cápsula com lesões sólidas, né, já não era mais só um seroma simples. Essa figura mais de perto mostrando realmente a ressecção em bloco, o implante e a cápsula em bloco. Reconstrução após o tratamento cirúrgico de ALCL pode ser imediata ou tardia, isso depende do estadiamento, né, e da ressecabilidade da doença. Pode usar outra prótese lisa, né, já que a paciente desenvolveu um linfoma pela prótese texturizada, você pode fazer com a prótese lisa, lembrando que todos os casos descritos de BIA-LCL foram em próteses texturizadas. Você pode usar um retalho miocutâneo, pode usar o lipofilling, pode usar a mastopexia. Isso vai depender se a prótese que a paciente tinha era uma prótese estética, ou seja, ela ainda tem mama para fazer alguma técnica oncoplástica, ou se foi uma prótese para reconstrução por um câncer de mama prévio, que nesse caso limita, né, em relação à mastopexia. Então, assim, concluindo, existe um número limitado de estudos de qualidade, né, mas assim, o que a gente tem de melhor a gente tem que utilizar. Seroma suspeito é igual a punção e avaliação citopatológica para tentar dar o diagnóstico. Sempre tentar ressecção cirúrgica em bloco, né, tirando toda a cápsula e a prótese. Às vezes isso não é possível, mas tentar. Não indicar a retirada de implantes profilaticamente. Pacientes assintomáticos não têm indicação de tirar os implantes. E a mensagem é que o diagnóstico e o tratamento precoce levam um ótimo prognóstico. Então, sempre pensar no linfoma anaplásico de grandes células associado à prótese, em seromas tardios e de grande monta. A gente tem que mandar o material para avaliação, senão a gente não dá o diagnóstico ou dá o diagnóstico muito tardio. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o linfoma anaplásico de grandes células associado à prótese. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.